Aleluia. Amados, como é bom orar, aleluia. Como é bom clamar a Deus, como é bom estar na presença de Deus. Que isso seja realmente o nosso objetivo, né? Como igreja, como pessoas. E nessa noite eu tenho a palavra do Senhor para nós, para o nosso coração. E como sempre falo, né? Se você realmente abrir os seus olhos, os seus ouvidos nessa noite, com certeza Deus vai falar conosco. Com certeza Deus vai manifestar o seu poder nas nossas vidas. Amém? Então leia comigo a bênção da palavra nessa noite. Tem não? Então, aleluia. Então, abra sua Bíblia comigo nessa noite. O livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Primeira Crônicas 4. Nós vamos ler agora o verso 9, mas depois, né, durante a mensagem, a gente vai ler o verso 10. Eu gostaria que você lesse comigo nessa noite o verso 9. Amém? Diz assim a palavra: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Amém? E o tema da palavra nessa noite, eu gostaria que você lesse comigo, o pastor vai colocar na tela, e eu gostaria que você repetisse comigo. Diga comigo assim: a oração eficaz. Mais uma vez, a oração eficaz. Amém? Senhor, nós te bendizemos essa noite, te glorificamos para que o Senhor realmente, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é santo. E nessa noite nós pedimos uma vez mais que a Tua palavra fale aos nossos corações e que o Senhor nos ensine, Senhor Deus, tudo aquilo que é a Tua vontade para nós. Manifeste o Teu poder, Deus, nessa noite, em nome de Yeshua. Amém. Se assente, mas se assente dando glória a Deus. Aleluia. Olha, nós já lemos, né, na Bíblia, muitas histórias, conhecemos muitas histórias. Eu mesmo, né, sempre trago às vezes algumas histórias que eu amo. Nós já vimos na Bíblia histórias sobre guerras vencidas. Nós já vimos na Bíblia histórias sobre o mar se abrindo, o maná, né, o pão caindo do céu. Nós já vimos na Bíblia histórias sobre milagres, multiplicação. Mas pouquíssimas vezes a gente já leu na Bíblia ou conheceu uma história como essa de hoje. Talvez muitos aqui nunca ouviram falar no nome desse camarada, né? Jabes. E o interessante da história de Jabes é que Jabes, ele era um homem da descendência de Judá, dos filhos de Judá. E Jabes, o nome dele aparece num livro, que é um livro muito interessante, né, o livro de Crônicas. Só que muitas das vezes nós, como seres humanos, e aqui eu vou dizer que eu também já fui muito assim, quando a gente começa a ler aqui, ó, né, e o fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, gerou teutrano, gerou tal, a gente já começa a ficar, nossa, coisa chata. Aí, sabe o que a gente faz? A gente pula. Vou ler isso não é importante. Só que o interessante desse texto é que no meio da genealogia ali, né, vai falando, fulano gerou fulano, gerou... E no verso 9, para essa genealogia para contar uma história rápida desse homem chamado Jabes, que é uma história que talvez, não sei se você conhecia, mas para falar de 2 versículos da vida de Jabes, muito interessantes e muito importantes. E por que o tema dessa noite é oração eficaz? E o que é uma oração eficaz, amados? Oração eficaz é uma oração que você faz essa oração e você obtém o quê? Resposta. Eficácia é quando você faz uma coisa e aquilo realmente dá certo. É quando você faz uma coisa da maneira como você planeja e aquilo funciona. Então Jabes aqui, nós vamos aprender nessa noite sobre a oração dele, uma oração simples, objetiva, mas que tem um poder maravilhoso, e ele faz uma oração. Olha o que o texto fala, o versículo 9 que nós lemos. Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. E aqui tem um ponto importante e interessante. Você concorda comigo que desde que de Gênesis, quando Deus visita Adão e Eva, o que Deus fala com eles? Olha, mulher, por causa do pecado de vocês, a partir de hoje, mulher, você vai gerar os seus filhos com dor, não é isso? Então, se formos pensar, naquela época não existia, né, a tecnologia, né, que a gente tem hoje,
Então, com certeza, todas as mulheres da época geravam seus filhos de parto normal. É uma coisa lógica. E dar à luz a um filho com dores era uma coisa que com certeza ia acontecer. Mas o interessante é que a Bíblia não fala, a Bíblia não nos conta a história de Jabes, a Bíblia não fala o que aconteceu, a Bíblia deixa esse ponto para nós, que a mãe dele deu a ele um nome dizendo, olha, Jabes significa porque com dores eu te gerei. E é tão interessante essa parte que eu fiquei pensando, é que, olha o que aconteceu sobre a vida de Jabes. Eu não sei se a mãe dele morreu no parto, a Bíblia não fala. Eu não sei qual foi realmente a dor ali que ela sentiu, mas o fato é que Jabes foi marcado durante toda a sua vida por causa disso. A sua mãe deu um nome para ele, olha que interessante, o nome dele significa dor, a sua mãe gerou com dor. E lendo essa história, pensando sobre isso, eu comecei a analisar uma coisa interessante, que muitas vezes nós, como seres humanos nas nossas vidas, carregamos coisas, carregamos situações na nossa vida, muitas delas porque a gente planta. E a Bíblia é clara, o que você planta, você vai colher. Muita coisa a gente planta, e no decorrer da vida a gente vai vivendo aquilo, né? Aquilo vai realmente sendo colhido. E é interessante porque nós somos marcados nas nossas vidas por muitas coisas. Olha, quantas pessoas aqui foram marcadas por traumas na sua vida? Quantos aqui foram marcados, né, infelizmente, por abusos? Quantas pessoas são marcadas por palavras, por coisas que realmente às vezes elas, né, nem imaginavam lá na sua infância? E quantas pessoas como Jabes são marcadas desde o seu nascimento com alguma coisa? Alguns aqui podem ter sofrido, né, tentativa de aborto, outros quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, a gente às vezes, as pessoas acham que não, mas já existia uma maldição que o pai dizia que, né, você não deveria ter nascido, a mãe colocava a mão na barriga e dizia assim, você deveria morrer. Coisas terríveis. E isso durante a vida, querendo ou não, a gente vai carregando. Às vezes você cresce e descobriu que a sua mãe lá atrás não te queria, sua mãe queria te dar para adoção, coisas terríveis, e você vai vivendo com aquilo durante a sua vida toda, e coisas que às vezes a gente realmente, né, plantou. E é uma coisa muito interessante, porque Jabes, a partir de agora, imagina, aqui não fala quantos anos ele tinha, aqui não fala o que aconteceu, só tem esse trecho que Jabes foi gerado com dor, e depois a gente vai ver a oração que ele faz, só isso. Mas vamos pensar numa coisa, imagine Jabes no meio dos amigos, na escola. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma situação muito interessante na minha vida. Primeiro, o meu nome, né? Michael. Todas as vezes, quando eu estava na escola, vinha chamada, Mateus, não sei quem, fulano. Quando chegava no meu nome, era aquela respiração. É Michael? É Michel? É Michael? Eu falava, professora, que a senhora entender é isso aí mesmo, vamos embora. Eu nunca briguei por causa disso, nunca briguei. Porque exatamente, olha lá, pastor Michael Silveira, mas tem pessoas que vão ler ali, pastor Michel Silveira. Olha, mas sempre foi assim. Qualquer concurso, coisa que eu vou fazer, a pessoa vai chamar o meu nome, ela para e respira. Porque existe Michael, que, né, o meu nome é pastor Michael, escrito Michael, mas tem Michael, que é Michael. Enfim, toda vez sempre foi isso, e eu nunca liguei para isso, eu sempre, né, eu tenho um amigo pastor que durante anos ele me chamou de pastor Michel, pastor Michel, pastor Michel. Aí um dia eu fui fazer alguma coisa com ele, e aí ele conversando comigo assim, né, aí na igreja dele que a gente foi fazer um negócio, me chamaram, pastor Michael, ele olhou assim, rapaz, te chamei errado a vida toda, né? Porque o nome é uma referência. As pessoas não chamam, mano, é o nome. As pessoas não conhecem pelo nome. Agora imagina Jabes chegando na escola. E o povo de Israel, o povo judeu, eles não colocam nome nas pessoas à toa. O nome que eles colocam tem significado, porque eles conhecem a Deus. E obviamente, infelizmente, a mãe de Jabes colocou esse nome dele. E isso marcou ele, porque imagina, você está na escola, chamada, fulano, ciclano, Jabes. E aí, como sempre tem, e aqui existe um outro ponto, eu estava pensando sobre uma coisa hoje. O mundo hoje fala de bullying, não fala? As pessoas falam de bullying, mas o mundo não sabe o que é bullying.
Bullying, as pessoas sabem, a nossa geração. A nossa geração sabe o que é bullying. Quando você estava na escola, meu irmão e minha irmã, era terrível a coisa. Sempre existia o sapequinha dos apelidos. Sempre em toda a sala de aula tinha aquele que era terrível. E o detalhe do apelido é o seguinte: se te chamam de um apelido, você não gosta. Tipo assim, chamaram você de uma coisa. Se você não der ideia, se você ignorar, o apelido passa, ninguém fala nada. Mas se falarem uma coisa de você e você brigar e você ficar bravo, já era. O apelido vai te seguir o resto da vida, meu irmão. Já era. E a nossa geração foi assim, meu irmão. Eu me lembro na minha escola, gente, tínhamos pessoal lá, misericórdia. Olha, não podia chegar ninguém novo na escola, que eles realmente olhavam, gente, o pessoal não perdoava, não. Se a pessoa tinha um defeito físico, era apelido. Se a pessoa era pequenininha, era apelido. Se a pessoa era grande, era apelido. Se a pessoa era forte, era apelido. Se a pessoa era magra, tinha apelido. O negócio era terrível. Era terrível. Então a geração de hoje fala de bullying, meu amado. Nossa Deus, né? Se eles vivessem na nossa geração, eles iam dar um treco. Mas a gente até que, né, não esquentava muito com isso, embora alguns apelidos, eu mesmo olhava, às vezes, alguns amigos meus, eu falei, gente, misericórdia. Que eram apelidos, às vezes, que ofendia. Mas eles davam apelido para a professora, davam apelido para o diretor, davam apelido. O negócio era tenso. E da mesma forma que o apelido, né, isso te marca. E onde você está, vai te marcar. E aí imagino eu a vida de Jabes, marcado por um nome que ele não escolheu, marcado por uma situação que ele não plantou, porque imagino eu, Jabes, no ventre da mãe dele, pensando assim, já sei, vou nascer e vou causar uma dor terrível nessa mulher, deixa ela comigo. Não, Jabes não pensou isso, coisas que a gente não planeja, sabe? Sabe aquelas situações que você nunca planejou, mas que aconteceu? E que infelizmente você vive a vida toda carregando aquilo? Acontece. E aí, a gente vê essas questões, né, de Jabes realmente ali, e é uma coisa interessante que eu fiquei analisando, e que Jabes, na sua cabeça, com certeza ele foi um dia pensar, né, por que eu tenho esse nome, né? E entre os irmãos, né, que é o melhor bullying que existe, né, dependendo de quais irmãos você tem. Os irmãos do tititi comentando, o nome do fulano, tal, o nome e o nome daquele ali. Aquele ali, a mãe dele gerou com dor, Jabes. Querendo ou não, Jabes ele teve o estereótipo que as pessoas o isolavam. E eu imagino Jabes, todas as vezes tendo que contar a mesma história. Por que ele descobriu a história? Por que ele nasceu com esse nome? O que aconteceu? Ele sabia. E aí imagina você na rodinha de amigo toda vez. Por que você chama assim? Imagina Jabes indo se relacionar com alguma mulher. Qual o seu nome, Jabes? Por que esse nome? E aí você conta a mesma história sempre. E já viram que é chato, é ruim? Quando você vive uma situação. Eu vou dizer, por exemplo, né, a situação que a gente tem vivido hoje. Com a Ana, né, com todas. Às vezes é complicado você ficar sempre contando a mesma história. Mas o que está acontecendo, cara? O que você está passando? Aí às vezes não é por mal. Não é que a gente é ignorante, mas às vezes a gente prefere ficar em silêncio, ficar quietinho. Não porque a gente não quer ajuda, mas porque é tanta coisa que você prefere. Lá vai de novo contar a mesma história. E querendo ou não, vocês já viveram situações que é ruim você ficar revivendo a mesma história? Então, imagine Jabes revivendo aquilo ali toda vez. Só que o interessante da vida de Jabes começa agora. Porque primeiro, o versículo 9 fala que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E o que significa isso? Segundo, né, ele ser mais ilustre, ele foi mais iluminado. Jabes, ele foi um homem que ele teve mais sabedoria e ele teve mais discernimento das coisas de Deus do que seus irmãos. Jabes, ele foi um homem que teve conhecimento de quem Deus era. E é tão importante essa oração de Jabes, amados, porque é uma oração simples e pequenininha, mas que tem um significado grandioso na vida deste homem. E uma coisa que eu estava pensando hoje sobre orar, que nós temos estado neste culto, glória a Deus por isso, é que muitas vezes a gente vem para cá orar, muitas vezes a gente tem situações na nossa vida que a gente precisa que Deus ajude, que Deus resolva, que Deus esteja conosco, mas vocês já perceberam quantas vezes a gente é meio passivo?
com as coisas. A gente está passando por situações difíceis, a gente precisa que Deus realmente resolva, que Deus nos ajude, mas a gente está ali, Senhor, abençoa, Senhor. Eu fico imaginando uma coisa, a gente não gosta de ir no médico, né? Ninguém gosta. Mas quando você vai ao médico, você está com dor, sabe quando você está com dor mesmo? Aquela dor terrível, que você precisa que ele alivie a sua dor. O que você chega no consultório médico, você chega no hospital, desesperado, gritando, me ajuda, preciso de remédio, preciso de cura, sabe? Aí você não está nem aí se o médico vai te dar injeção, se o médico vai te dar comprimido, você não está nem aí, mas você quer que ele resolva o quê? A sua dor. Por quê? Porque o clamor força a gente a gritar, força a gente a clamar, força a gente, sabe, a falar aquilo que está dentro de nós. E às vezes a gente é passivo. Às vezes a gente está aqui, situações nas nossas vidas que a gente quer que Deus quebre, que a gente quer que Deus resolva, mas a gente está na igreja, no dia de orar, a gente não... Só que eu entendo pela vida de Jabes que não, apesar do seu nome, apesar da sua situação, Jabes fez uma oração que moveu a mão de Deus sobre a vida dele e o abençoou de forma poderosa. E esses dias eu estava, acho que semana passada, foi sábado, eu estava lá no meu trabalho, e aí eu comecei a pensar, comecei a analisar algumas coisas, e eu realmente me coloquei diante de Deus, sabe, falando, Senhor, aquela oração que você realmente precisa arrancar certas coisas dentro de você, e dizer, Senhor, me ajuda, e clamar a Deus, realmente falar, Senhor, isso aqui eu não quero mais não, dá para carregar, senão está doendo, me ajuda. E eu tenho certeza que nesse tipo de oração, é a oração que Deus realmente olha para nós e fala assim, opa, agora eu vou lá e vou mudar a história, eu vou resolver, eu vou ajudar, porque Deus, Ele é poderoso para mudar qualquer circunstância, amados. Deus é poderoso para mudar qualquer história. E aí, quando Jabes ele começa a clamar a Deus, ele começa a orar, Deus ele visita Jabes e faz aquilo que nós nem imaginamos, porque a oração de Jabes ela foi uma oração que englobou todas as suas necessidades. E o que eu acho mais poderoso que nós vamos ler é que Deus ouviu e atendeu a oração de Jabes. Olha que interessante, vamos pensar sobre a oração. O que eu quero colocar no seu coração nessa noite foi o que a pastora Daniela falou aqui no sábado. Nós precisamos clamar a Deus, amados. Nós precisamos orar. 1 Crônicas 7,14 fala assim, meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar pelo meu nome. Olha o que Deus fala, eu vou ouvir do céu. Deus ele ama e anseia que a gente clame a Ele, que a gente grite a Ele, sabe por quê? Porque Deus sabe que Ele é o único que pode resolver os nossos problemas, Ele sabe. Só que às vezes a gente realmente fica passivo, não, mas tem hora que você realmente tem que falar, Senhor, não está dando não. Tem hora que você tem que chegar e falar, Senhor, isso aqui não aguento mais essa situação. Vamos pensar, saindo um pouco da história de Jabes, a mulher que nós conhecemos, uma mulher maravilhosa, a história de Ana. A Bíblia fala que Ana estava tão angustiada pelo seu pedido, tanto era a sua necessidade, que quando ela chega diante do sacerdote, ele olha para ela, parecia que ela estava bêbada, parecia que ela estava, sabe, de quê? De tanto chorar, de tanto se colocar diante de Deus, de tanto se humilhar ali, E a Bíblia fala que aí Deus olha para ela e Deus atende o clamor dela e dá a ela o quê? Samuel. Mas ela estava no templo gritando, clamando, dizendo, Senhor, eu preciso, Senhor me ajuda, Senhor me dê um filho. E aqui é interessante que a causa de Ana orar tanto era porque Penina ficava, né, infernizando a cabeça dela lá. Penina dava ao seu marido lá filhos e ela não. Então a situação difícil gerou na Ana o quê? Uma necessidade. Eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso buscar. E ela começou a orar, começou a clamar. E aí Deus olha para ela ali, atende o seu clamor. E no tempo certo ela tem um filho chamado que Samuel. Eu creio, amados, buscando esses dias, eu tenho estado um pouco mais reflexivo sobre muitas coisas, não chateado, não deprimido, não, reflexivo, pensando sobre a nossa vida com Deus. E essa oração de Jabes é uma oração realmente eficaz para mim e para você, para nós. Nós temos que aprender com pessoas na Bíblia que oraram e obtiveram resposta. Pessoas que clamaram e Deus veio com fogo como Elias. Pessoas que pediram e não demorou muito tempo, Deus foi lá e abençoou, amados. Porque maravilhoso é ter uma oração respondida, sim ou não? Como é bom você orar e Deus, no outro dia, no mesmo momento, Deus vai lá e faz na sua vida. Eu já tive oração de cura aqui na igreja, eu já tive oração de prosperidade, Deus foi lá e moveu. Eu já tive oração de que eu precisava de uma coisa, de repente você vai e aquilo acontece, porque o nosso Deus é poderoso. Então nós temos que entender que orar não é simplesmente ficar aqui blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, não. Oração é, Senhor, eu preciso que o Senhor mova a tua mão sobre esta causa, porque só o Senhor é capaz de transformar e dar a vitória.
Nós precisamos aprender que nós temos, amados, você já parou para pensar nisso? O nosso Deus não é de barro, não é de madeira, não é de ferro. O nosso Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso. Ele está agora mesmo ali com os ouvidos estendidos para este lugar. E nós temos que aprender a orar, porque Deus gosta dos seus povos que ora e clama a Ele. E sabe como que nós vamos mudar a solução desta igreja, da nossa vida? Somente clamando a Ele. Só que existe um detalhe: as circunstâncias que nós plantamos, as circunstâncias que vêm sobre nós, tudo durante a nossa vida, sabe o que faz? Faz a gente começar a ficar assim, ó, quietinho. Eu gosto muito de algumas séries, de alguns filmes, e uma das coisas que eu observo aqui, infelizmente, por exemplo, uma mulher que é maltratada pelo marido, a mulher que sofre, sabe, o marido bate, que o marido faz coisas terríveis, ela não denuncia, porque ela tem medo do marido. Ela fica quieta, porque ela tem medo de algo pior. Então você vê, ela sofre aquilo, mas ela não consegue colocar para fora, porque ela tem mais medo do que pode acontecer, do que aquilo que está acontecendo com ela. E parece que acontece conosco também. A gente vai vivendo, a gente vai sofrendo, a gente vai passando, em vez de a gente colocar para fora com sinceridade e gritar ao Senhor, a gente vai ficando cada vez mais calado, porque parece que Satanás vem soprar no teu ouvido assim: para que você vai orar? Deus não vai te ouvir. Para que você vai orar? Você é um pecador. Para que você vai orar? Deus não responde. Mas nessa noite, amados, nós temos que quebrar isso na nossa vida e saber que sim, eu vou orar. Sabe por quê, Satanás? Porque o meu Deus, Ele responde a minha oração. Eu vou orar porque o meu Deus é vivo, o meu Deus é santo, o meu Deus é poderoso, aleluia. E aí Jabes, ele vai então, diante da situação, diante do seu nome, ele vai clamar a quem? Ao Deus de Israel. E olha que interessante a oração de Jabes, é uma oração objetiva e eficaz. Jabes, ele diz aí no versículo 9, versículo 10, olha o que diz a Bíblia: Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo... E aí eu quero dividir essa oração em 4 partes, né, porque realmente são 4 partes. Jabes, ele ora a Deus dizendo assim: Senhor, que Tu me abençoes. Eu pensei sobre esse pequeno, né, quem dera, né, que me abençoasse. Quando Jabes ora isso, Jabes, ele faz uma oração bem específica. Ele não pede, tipo assim, me abençoe financeiramente, me abençoe. Não, ele fala: Senhor, que Tu me abençoes. Jabes, ele fez uma oração ousada, cheia de fé, uma oração cheia de expectativa daquilo que Deus é poderoso para fazer. Essa oração de Jabes, esse início ali, Jabes estava dizendo assim para o Senhor: Senhor, me abençoa, me prospera, traga provisão, que a minha vida seja uma vida abundante. Senhor, que o Senhor esteja comigo realmente onde eu colocar a minha mão. Jabes está dizendo assim, que onde eu colocar as plantas dos meus pés seja próspero. Senhor, que a minha família, que os meus filhos sejam abençoados, que a minha esposa seja uma mulher frutífera, que o meu gado prospere, que tudo aquilo que eu tenho, o Senhor me abençoe. E mais do que isso, mais do que qualquer bênção na terra, que o Senhor seja aquilo que esteja comigo, aquele onde eu for. Que o Senhor seja a minha maior bênção. Amados, que oração poderosa. E quantas das vezes realmente nós precisamos que Deus nos abençoe, que Deus nos alcance. E a gente fica fazendo, sabe, é igual o pastor colocou para nós, né? Irmão, oram pelo seu irmão aí, que o seu irmão às vezes precisa de alguma coisa. Irmão, precisa de alguma coisa? Não, preciso não, estou bem. Glória a Deus pela sua vida, né? Você está sempre bem. E eu não estou não. Eu estou precisando de um bocado de coisa, aleluia. E o pastor falou isso aí, olha só aí, as pessoas dessa igreja, né, devem estar todo mundo abençoada, porque não vem orar, não vem clamar a Deus. Mas acho que porque realmente as pessoas deixaram de entender isso, que Deus é o Deus que realmente responde, e responde mesmo, amados. Esse é o nosso Deus. Sabe que privilégio, amados, que privilégio poderoso. Eu sempre falo isso, nós não temos possibilidade de chegar lá em Brasília e falar com o presidente, nós não temos nem condição de chegar lá em Brasília e falar com qualquer homem daquele lá, porque segundo, né, eles são poderosos, você tem que ter agenda, você tem que ter horário marcado. Nós não temos isso, mas nós temos um Deus que todos os dias, quando você dobra o seu joelho, quando você abre a sua boca e quando você fala assim: Senhor, em nome do teu filho amado Jesus, ouve o meu clamor nessa hora. Ele pode às vezes nem responder na hora, mas eu tenho certeza, porque a Bíblia fala: o Senhor ouve, o Senhor nos abençoa, o Senhor tem a mão poderosa para mudar qualquer circunstância. E aí Jabes ora isso. E a segunda parte da oração é maravilhosa, porque Jabes fala assim: Senhor, me abençoe. E ele fala assim: que o Senhor alargue as minhas fronteiras, né, e expandisses o meu território. Jabes está dizendo, né, Senhor, me abençoa, me prospera naquilo que eu preciso, e além disso, alarga
as minhas fronteiras, alarga o meu território, abençoe a minha vida de forma poderosa. E isso, como eu disse, também não tem a ver só com prosperidade, mas quando Jabes estava orando assim, ele estava dizendo mais do que uma expansão física ou geográfica, estava englobando o seguinte: Senhor, alarga as minhas fronteiras, a Deus, no espiritual, Senhor, alarga minhas fronteiras, a Deus, no meu pessoal, alarga a minha fronteira no meu vocacional, que tudo que eu fizer, onde a minha mão tocar, o Senhor prospere, o Senhor alargue, o Senhor manifeste o teu poder na minha vida. Jabes estava dizendo isso: Senhor, eu estou aqui, Senhor Deus, para ser usado pelo Senhor conforme o Senhor quer, e me tira da zona de conforto e mostra para mim realmente, para todo mundo, que o Senhor é o Deus da minha vida. E às vezes a gente não ora porque a gente tem medo de sair da zona de conforto, a gente fica confortável, amados. Tá bom para mim aqui, tá muito gostosinho. Mas quando a gente ora ousado, né? Por exemplo, né, a gente tem orado para o Senhor nos dar um templo maior, para Deus abençoar esta igreja. E aí as pessoas às vezes não se envolvem porque elas têm medo do... não, vai ter mais serviço, não, vai ter mais trabalho, não, vai ter mais problema, não, vai ter mais isso. Vai ter. Mas independente do que vai ter, nós temos que saber que lá e aqui nós temos o Deus desta obra, o Deus que nos chamou. Então nós temos que nos envolver com fé, nós temos que clamar, e nós temos que pedir a Deus como Jabes: Senhor, alargue as fronteiras da igreja Eliahu, alargue as fronteiras da vida dos nossos pastores, Senhor, alargue as fronteiras da tua casa, para que o teu nome seja glorificado, para que, como a palavra do Senhor fala, Senhor, manifeste o teu poder de forma tão grandiosa, não para nós, mas para que ainda dentro do Brasil saibam que existe Deus em Israel. Existe um Deus verdadeiro que ama a sua palavra e ama a sua vontade. Nós temos que orar mesmo, e às vezes a gente fica muito passivo. A gente vê a igreja vazia, tá bom, problema de quem não vem. Culto de oração, hoje eu não vou não. Não, amados, a gente não pode mais ficar passivo, não, porque Jesus está voltando. Eu não sei se você vê as notícias aí do dia a dia, mas a cada dia que eu vejo, realmente eu creio, Jesus está voltando. Aqui, dá licença, não tenho nada com... Aliás, isso me deixou muito revoltado, mas essa semana realmente eu fiquei pensando sobre um detalhe. O mundo está tão de cabeça para baixo, está tão complicado, que as crianças não saem da tela do celular e os adultos agora brincam de boneca. Bebê reborn, confusão miserável isso agora. Gente, é cada situação que está acontecendo no Brasil. É homem achando que é cachorro, é mulher se chamando, né, de bicho por aí, é pessoa se vestindo, se sentindo: agora eu sou um bicho, agora eu sou não sei o quê. Gente, é gente que sabe, eu não sou homem, eu sou mulher, eu me sinto uma planta. E se você falar que ele não é planta, ele fica bravo. Sempre gente fala: meu Deus do céu, cada coisa esquisita que está acontecendo no Brasil, no mundo. Mas isso é verdade, Jesus está voltando. E olha, não demora muito não, realmente Jesus está voltando. E por isso que a igreja do Senhor, ela tem que mais do que nunca focar naquilo que é precioso, que é a volta dele, a obra dele. E nós temos que clamar realmente para ir lá tirar essas pessoas do laço de Satanás, tirar essas pessoas do mundo e realmente trazer para a presença do Senhor. Nós temos que nos envolver. Nós precisamos nos envolver com a igreja, Senhor. Precisamos orar, precisamos clamar, precisamos orar, né? O nosso pastor está com esse projeto novo das redes sociais, que eu tenho olhado lá, achado uma bênção. Nós temos que orar para que as pessoas que estão nas redes sociais encontrem ali o trabalho dos nossos pastores, se convertam e venham para esta igreja, sejam salvas. Nós não estamos procurando número de seguidores, não, mas nós queremos realmente fazer aquilo que Deus nos chamou, que o Senhor alargue essas fronteiras para que Ele cumpra os propósitos de Deus. Se Deus nos chamou para sermos 1000, por que estamos 999? Vamos ser 1000, porque Deus nos chamou para coisas grandes. Então nós temos que visualizar e falar: Deus, o Senhor é bom, nos chamou, então nos leve aonde o Senhor quer. Só que a gente tem que se envolver com isso, amados. E como Jabes: Senhor, alargue as nossas fronteiras. E mais do que nunca, alarga a fronteira da minha mente. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa muito pequeno. Às vezes a gente acha que, sabe, a gente é muito assim, não. Abre a minha consciência para entender aquilo que o Senhor tem aqui na sua palavra também. Abre a minha consciência para entender aquilo que é a tua vontade. Porque às vezes parece que o pastor está lá na frente falando, eu estou aqui blá, 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 não entendo nada. Chega disso, irmão, chega. Começa a falar: Senhor, eu sou inteligente, o Senhor me deu sabedoria, eu quero entender o que a tua palavra fala. Eu comecei a ficar revoltado sobre isso. Eu não gosto, né? Tem uma coisa que eu não gostava muito, é direito. Porque você vai ler direito, você vai estudar, você chega numa audiência, o juiz, o advogado, o promotor, eles falam tão bonito que você fica até perdido. As palavras que eles usam. E eu falei: não, isso está errado. Comecei a ler, comecei a tentar entender algumas coisas que você vê que é bonito a forma como eles falam.
né? Eles falam de forma culta. E nós somos de Deus, e Deus nos deu sabedoria, amados, para entender, para poder aprender um pouco, sim. Então a gente tem que abrir a nossa mente, começar a abrir e falar: Senhor, faz de mim uma mulher mais de oração, um homem de oração. Faz de mim, Senhor, um servo melhor. Faz de mim, Senhor, quando eu estiver ali tocando, Deus, que a tua glória se manifeste na igreja, não porque sou eu, mas porque o Senhor está comigo na minha vida. Senhor, faz de mim um instrumento nas tuas mãos quando eu estiver andando por este bairro, quando eu estiver indo trabalhar, quando eu estiver onde eu estiver, Senhor, que as pessoas olhem para mim e saibam de uma coisa: opa, tem uma coisa diferente em você, irmão. Irmão, o que é? Ah, eu sirvo ao Deus verdadeiro. A oração de Jabes, amados, é uma oração poderosíssima. Largue, Senhor, as minhas fronteiras, leva-me além, não é? Tem uma canção que a gente canta assim: leva-me além, leva-me aonde eu não posso imaginar, onde eu não sei, me leva, porque eu sei que o Senhor pode me levar, né? O nosso pastor esteve aí em outros países aí, Deus o levou além, né, das fronteiras do Brasil. Então é isso que Deus tem para nós. Às vezes Deus olha para nós e fala assim: eu quero mais de você, eu quero te levar, eu quero fazer, mas você fica aí murrinhando, mimizento. Não, chega. É hora que a gente realmente se posicionar e falar: Senhor, me leva, eu quero realmente impactar vidas aonde eu estiver. Eu quero impactar pessoas, Deus, para a tua glória. Eu quero realmente, Deus, tocar em pessoas, elas serem curadas, amados, aleluia. Eu quero chegar, amados, num lugar cheio de gente endemoniada, não porque sou poderoso, não porque eu sou alguém, não, mas porque eu sou um homem cheio do teu Espírito. Onde tiver demônio, chegar lá e falar: em nome de Jesus, sai. E começar aquele reboliço mesmo, porque Deus é comigo, é com você, aleluia. Olha a outra parte da oração de Jabes. Ele fala, né: me dera me abençoar, se expandisse o meu território, que a tua mão esteja comigo. Essa é uma parte muito interessante, porque Jabes está dizendo o seguinte: Senhor, eu desejo e preciso que a tua mão esteja comigo. E quando a sua mão estiver comigo, eu vou ter um direcionamento espiritual. Quando a tua mão estiver comigo, eu vou ter sustento. Quando a sua mão estiver comigo, eu realmente vou reconhecer a dependência de ti diariamente. E Jabes entendeu que sem a direção de Deus, amados, ele não poderia chegar a lugar nenhum. Ele poderia realmente ficar, como diz, né, Eclesiastes 2:11, correndo atrás do vento. Quando nós não temos a direção de Deus, a gente fica correndo atrás do vento igual um maluco e vai se cansar, porque correr atrás do vento é cansativo. Só que quando nós temos a mão de Deus conosco, aleluia, quando a mão do Senhor está conosco, amado, nós somos realmente abençoados. Sabe por quê? Porque você vai fazer uma coisa que não deveria, o Senhor está contigo e fala assim: não, aqui não. Você vai querer planejar uma coisa que Deus não está ali, Deus vai te mover: não, aqui não. E quando Deus realmente está conosco, a sua mão de poder, as coisas elas vão acontecendo, vão sendo abençoadas, e você vai ser uma pessoa bem sucedida, não fisicamente, mas realmente um homem que, como olhavam para os servos de Deus, como olhavam para Abraão, como olhavam para Isaac, como olhavam para aqueles homens e diziam: verdadeiramente vocês são diferentes, verdadeiramente vocês servem a um Deus de verdade. Porque onde vocês passam, faz a diferença. Que a mão do Senhor ela esteja comigo, que a mão do Senhor ela esteja com cada um de nós, ó Pai. Que o direcionamento do Senhor esteja conosco, para que a gente pare de fazer besteira na vida. Se nós orássemos realmente a Deus todas as vezes antes de fazer alguma caquinha, a nossa vida seria muito melhor do que é hoje. Mas o problema é que a gente faz a caquinha, depois ora a Deus para resolver o problema que você arrumou. A gente devia fazer o contrário. Ao invés de fazer a caquinha antes, oração: eu devo fazer? Aí não ora, vai e faz a caquinha. Aí depois: Senhor, e agora? Me ajuda a sair dessa? Então, amados, a gente tem que mudar a nossa visão, a nossa forma de pensar. E por último, a última parte, né, do texto da oração de Jabes. Olha só. Ué, que isso? Tranquilo, é 4:10 agora, pode passar um pouquinho. A outra parte dessa aí. Isso. Olha o que ele fala: preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. Amados, Jabes disse o seguinte: Senhor, eu sei que no decorrer da minha vida vão ter lutas dentro de mim e vão ter lutas do lado de fora. E essas lutas, elas podem de alguma maneira me afastar de ti, podem me tirar do teu propósito. Só que Jabes está dizendo assim: Senhor, que o Senhor me preserve do mal, me abençoe, alargue minhas fronteiras, seja comigo a tua mão,
e me livra do mal. Ou seja, que em tudo a minha vida, o Senhor me ajude, me guie. E é tão interessante pensar sobre a história, essa oração de Jabes, é que se a gente for no Pai Nosso, como a gente orou hoje, sabe qual é a parte do Pai Nosso que repete isso aqui? O finalzinho do Pai Nosso diz o seguinte, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração de Jabes é basicamente lá no finalzinho a oração que o Senhor Yeshua ensinou para os seus discípulos. E um detalhe que lá no Pai Nosso também fala, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, amados, nós temos que clamar a Deus, dizendo a Ele aquilo que está no seu coração, coloca para fora, chore, grite, mas acima de tudo, como Jabes, começa realmente a orar isso, dizendo: Senhor, abençoe a minha vida. Senhor, alargue minhas fronteiras, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é poderoso, faça mais comigo, através de mim, faz mais. Eu estou cansado de ser crente de banco, eu estou cansado de ser crente que olha as coisas e não faz nada, eu estou cansado de ver as pessoas precisando de Jesus, e eu estou aqui como, sabe, eu não consigo fazer nada, não consigo falar, não, me ajude, Senhor, a ser um vaso nas tuas mãos, ó Pai. E olha, Senhor, que o Senhor realmente, a tua mão esteja comigo, Senhor, que quando eu andar na rua, Senhor, o Senhor esteja com a tua mão de poder, que quando realmente alguma coisa estiver acontecendo, a tua mão esteja me guiando, Senhor Deus, em tudo que eu preciso, e que além de tudo, o Senhor me livra do mal. Que oração poderosa. E sabe o que é mais lindo dessa oração? É que o finalzinho dela diz assim: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. E o detalhe é o seguinte: você não vai ler em nenhum outro momento da Bíblia o nome de Jabes de novo. Você não vai ver mais. Deus para uma cronologia, coloca esses 2 versículos e a cronologia segue. E você acha que foi por acaso? Não. Deus está nos mostrando o seguinte: quando você faz uma oração segundo aquilo que eu quero, segundo a minha palavra, a sua oração, ela é respondida. Quando você faz uma oração debaixo da minha mão, com aquilo que eu quero fazer, a sua oração é respondida. E eu aqui realmente falo isso, glória a Deus, amados. Eu já tive muita oração respondida, graças a Deus. Não sou ninguém, sou falho, sou pecador, mas muitas das minhas orações Deus já respondeu. E fato é hoje uma resposta de oração, que é ter uma filha realmente abençoada na presença de Deus. Ter uma filha que está aqui fazendo a obra do Senhor, que busca o Senhor, que busca agradar a Ele. Isso é resposta de oração. As coisas estão complicadas? Estão. Tem dias que as coisas, né, complicam, balançam, mas eu tenho que colocar diante de Deus isso, falando: Senhor, eu acho que o Senhor me colocou num ponto agora, como eu falei aqui na outra semana, de que realmente eu aprendi que eu não posso mais dar jeitinho na minha vida, eu não posso resolver mais nada. Sabe o ponto que eu cheguei? Aquele ponto de realmente estar ali, ó. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, até que Deus mova e faça o que Ele quer fazer. Não vou mais brigar, não vou mais tentar dar jeitinho, não vou mais espernear, não. Eu realmente cheguei no ponto da minha vida que eu falei: Senhor, amém. Tem que passar por isso? Vamos passar. E passar dando glória. E passar feliz. Tem dia que vai entristecer? Vai, mas vamos embora. Sem desanimar, sem entristecer, sem depressão. É dia após dia, é clamando, é dizendo: Senhor, me ajuda, vamos que vamos, me dá força, me ajuda a levantar, me ajuda a orar, me ajuda a crer, me ajuda a buscar. E olha, nesses últimos dias, graças ao bom Deus, são os dias que eu mais tenho tentado realmente ler a Bíblia, tenho mais orado, tenho tentado acordar na madrugada, tenho às vezes momentos que eu fico lá no meu serviço sozinho, orando, dizendo, clamando, dizendo: Senhor, só o Senhor é Deus. E isso tem me fortalecido. Porque a nossa força não vem do homem, não vem do dinheiro, não vem de ninguém. A nossa força vem daquele que fez os céus e a terra. E sabe quando nós vamos começar a ver Deus mudar as circunstâncias? É quando nós realmente começarmos a colocar a nossa vida em ação, a nossa fé em ação, e dizer: Senhor, o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer circunstância.
E principalmente dessa igreja, amados, eu quero te desafiar a realmente começar a colocar no teu joelho, aonde você estiver, a orar: Senhor, eu creio que a tua obra é poderosa na minha igreja, eu creio que o Senhor nos chamou para ser grandes, eu creio que o Senhor nos chamou para ser, ó Deus, fazer coisas às vezes a qual a gente nem imagina, eu creio que o Senhor chamou o pastor Dimas para ir a lugares que às vezes ele nem sabe, eu creio que o Senhor levantou a pastora Daniele para cuidar de mulheres, pastor Mike, pastor Alai, pastor Vitor para estar nesta obra. Então, Senhor, fortaleça, então, Senhor, abençoe, então, Senhor, dá jeito nas pessoas dessa igreja, faça a tua mão se mover sobre este lugar. Vamos parar de reclamar e de ficar apenas, sabe, sendo passivos, mas vamos começar realmente a dobrar o joelho, que toda terça-feira seja um culto poderoso, que toda terça-feira, quando a gente chegar para orar, caia fogo do céu neste lugar, amados. Eu creio que milagres poderosos estão chegando para este lugar. E olha, eu vou dizer para vocês realmente, amados, eu deveria estar, né, se fosse humanamente falando, deprimido, chateado, né, desanimado. Eu não deveria estar aqui, se fosse por mim, deveria estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu falei: não, não, não e não. Chega, sabe por quê? Porque existe, né, uma canção, né, eu não sei se é uma canção, mas é verdade, fala, né, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Então, é Deus. Ele é Deus. E amados, que maravilha nós temos esse Deus, pastor. Que maravilha saber que este nome, ó, esse nome, né? Aleluia, aleluia. Isso é poderoso. Yeshua é um Deus conosco. Que essa oração de Jabes seja uma oração que você repita na sua vida, mas que você não seja apenas uma cópia de Jabes, mas que você coloque diante de Deus a oração que está dentro do teu coração. Sabe, chega na tua casa e fala: Senhor, meu marido não se converte, Senhor, meu marido está nessa morrinha, mas, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que eu já ouvi tantos testemunhos que o Senhor é poderoso para mudar a vida desse homem. Começa a orar mesmo com fé, com poder. Senhor, meu filho está nas drogas, Senhor, visita meu filho, tira ele de lá. Senhor, minha vida financeira está um caco, está um caos, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor multiplica o azeite da viúva, o Senhor multiplica a farinha, o Senhor pode entrar com a tua provisão, me dá sabedoria para que eu nunca mais caia nisso, e ó, vamos que vamos. Então, amados, que hoje fica essa palavra para nós. Vamos aprender a orar de forma eficaz, vamos aprender a orar de forma poderosa, vamos aprender a colocar diante de Deus as nossas necessidades, e que em nome de Yeshua, quando você estiver orando, né, com o pastor te trazer para você esses papéis aqui, ó, você clama, você busca, você vamos lá. Ó, eu quero crer em nome de Yeshua daqui a um tempo, que eu ou quem tiver que pregar aqui vai ter que falar 20 minutos, porque a gente vai estar orando tanto, que vai sobrar 20 minutos para pregar. Vamos multiplicar, vamos aumentar o tempo de oração desta casa. Aumenta o tempo de oração na sua vida. Como o pastor falou aqui outro dia, está orando 30 segundos, ora 1 minuto. Está orando 1 minuto, ora 2, ora 5. Quando você vê, você fala: uau, aleluia. Para encerrar a palavra nessa noite, que Deus realmente abençoe a sua vida. E quer aprender a orar mais? Sabe como que você vai conseguir orar mais? Se você quiser, peça a pastora depois a lista, ou você conhece os membros da igreja, que não estão aqui, de toda a igreja, anota o caderninho ali, o nome de cada um. Quer ver um detalhe? Quantas pessoas nós temos aqui hoje? Alguém contou? Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, com os meninos ali, né, 21, 22, 23. Vamos colocar 20 pessoas. 20. Se você orar 5 minutos por cada pessoa, já dá mais de 1 hora de oração. Por cada um daqui. E a igreja nós temos hoje em torno de 50 pessoas. Se você orar 1 minuto, já é quase 1 hora. Então, vamos aprender realmente a nos colocar diante do Senhor. Porque as nossas orações vão ser respondidas, porque Ele é Deus, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida cada dia mais. Que Deus possa fortalecer vocês. E vamos seguir firmes em oração. Como disse Fernandinho, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Amém?